E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com vocês. Quero compartilhar hoje um texto bastante conhecido, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante, a parábola do bom samaritano. Não vou ler o texto aqui, porque o texto é um pouco longo e até bastante conhecido já, mas vou tentar resumir ele aqui. Jesus ele foi inquirido por intérprete da lei na época, o que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus perguntou para ele: você entende o que a palavra diz para você? Ele diz: olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: olha, respondeu bem, se você fizer dessa forma você vai ser salvo. E aquele intérprete da lei, querendo mais uma vez testar Jesus, chega para Jesus e diz assim: quem é o meu próximo? E Jesus, com um camarada muito esperto, ele não responde com uma resposta direta, mas ele responde com uma colocação, uma história, e ao final ele faz uma pergunta para esse intérprete da lei. E nessa história Jesus fala que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado. E depois os assaltantes levaram tudo que ele tinha, pegaram, bateram nele, deixaram ele semi-morto à beira do caminho. Passou naquele mesmo caminho um sacerdote e vendo o homem caído passou de largo, quer dizer, passou longe dele. Também passou depois um levita que teve a mesma atitude do sacerdote. Por último passou um samaritano e esse, vendo aquele homem caído, foi lá, ajudou ele, limpou as suas feridas, passou vinho, passou óleo nas suas feridas, tomou aquele homem e colocou sobre o seu próprio cavalo, sobre o seu próprio meio de locomoção e levou esse homem até uma hospedaria. Cuidou dele no primeiro dia e depois, no dia seguinte, ele deixou lá pago 2 denários para o dono da hospedaria e falou para ele: cuide dele. E quando eu voltar, se ele tiver dado mais gasto do que isso, fique tranquilo que eu vou te pagar. E ao final Jesus responde agora para o intérprete da lei com a seguinte pergunta, né? Quem foi o próximo deste homem? E o intérprete da lei não tinha como fugir da situação, teve que responder, foi o samaritano. O samaritano, que na época era um povo menosprezado pelos judeus, tanto que quando Jesus passa por Samaria e vê ali a mulher junto ao poço de Jacó, os discípulos, ao verem ele conversando com a samaritana, se surpreenderam, porque não era comum um judeu conversar com o samaritano. Mas a parábola que Jesus coloca aqui, a história que Jesus coloca aqui de amor ao próximo, ela é tão intensa que Jesus chega a ser confundido com o próprio samaritano. Não só confundido, mas comparado com o próprio samaritano. E se nós formos olhar, é uma perfeita figura de Jesus mesmo. Naqueles dias, o sacerdote que passou de largo daquele homem caído era uma das grandes autoridades religiosas daquela época. Para você tentar situar, se fôssemos comparar o sacerdote aos dias de hoje, seria como um padre, um pastor, um bispo, um arcebispo, um presbítero, um evangelista, seja lá o que você quiser colocar dentro da religião que você conhece, mas seria alguém muito importante dentro do escalão religioso daquela época. Acima dele só havia o sumo sacerdote. O levita também, muitos hoje acham que o levita é só aquele que canta na igreja, né? Muitas vezes até cartazes você vê, o levita tal vai vir aqui. Mas na verdade o levita no original, dentro da Bíblia Sagrada, fala a respeito de pessoas que trabalhavam dentro do templo. Quando os levitas foram instituídos, tiveram seus turnos definidos de trabalho lá no templo que Davi construiu, os levitas não só cantavam dentro do templo, aliás, eles eram uma minoria que cantava. Dos 38 mil levitas que tinha naquele turno do primeiro templo que Davi construiu, junto com Salomão na verdade construiu, somente dos 38 mil, somente 4 mil louvavam. 24 mil trabalhavam na administração do templo, ajudavam os sacerdotes, ajudavam na limpeza. 6 mil eram juízes, eram oficiais do templo, pessoas que julgavam as causas que eram trazidas até lá no templo. 4 mil eram porteiros, então até o porteiro é levita. Porteiro é levita. Então não tem esse negócio que o levita é só aquele que canta, não. E aliás, levita é aquele que é descendente da tribo de Levi. E havia uns 4 mil que louvavam. Então a Bíblia não é enfática aqui em dizer o que aquele levita que passou ali fazia dentro do templo,
Mas a verdade é que era alguém que conhecia os atributos religiosos daquela época, os rituais religiosos do templo daquela época, mas passou de largo com aquele homem que estava ali caído. O único que não passou de largo foi o samaritano. A primeira coisa que o samaritano fez quando chegou perto dele foi lá, olhou as feridas daquele homem e colocou sobre as feridas daquele homem óleo e vinho. Óleo e vinho, 2 medicamentos. Às vezes a gente hoje, nos nossos dias atuais, com tantos medicamentos que tem, a gente não imagina. Mas a primeira coisa que o homem colocou sobre ele, o samaritano colocou, foi o óleo e vinho, que eram naquela época, além de servirem na parte de alimentação, na parte de bebidas, eles também eram considerados como remédios. Então a primeira coisa que Jesus faz quando ele nos encontra caídos pelo caminho, ele vem para curar as nossas feridas. Ele aplica óleo, ele aplica o vinho. O óleo, nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada ele representa o Espírito Santo de Deus e o vinho representa a alegria. Então, ao mesmo tempo que vem aquele óleo para muitas das vezes amolecer aquele nosso coração endurecido, amolecer aquelas cascas de ferida que nós temos das nossas feridas ali, muitas vezes para poderem ser tratadas, depois ele vem com o vinho que é símbolo de alegria, para preencher o nosso coração com alegria, para substituir a tristeza das feridas que nós levamos durante essa vida e nos dá alegria. Diz que aquele homem pega aquele homem, depois de tratar as suas feridas, coloca ele sobre o seu próprio animal de locomoção e leva ele até uma hospedaria. Jesus fez a mesma coisa. Jesus deixou de lado o seu conforto, aquele homem samaritano deixou de lado o seu conforto do animal que o transportava e colocou aquele ferido sobre aquele animal. Então ele deixou de ter o conforto dele para dar o conforto a alguém que estava ferido. Jesus tinha um conforto lá no seu lar celestial que é inigualável, não tem nem como a gente fazer qualquer comparação. Mas ele deixou esse conforto do lar real, por mim e por você, porque ele te ama, ele quer cuidar da sua vida. Agora o samaritano leva aquele homem até uma hospedaria. Naqueles dias não era comum ter hospitais, não era algo comum como nós temos nos nossos dias atuais. Então, onde normalmente se levava um viajante que estava machucado, quando o viajante ficava doente no caminho, o local onde se levava era justamente nas hospedarias, não haviam hospitais. Tanto que o comum daquela época eram os médicos irem até a casa das pessoas doentes e tratá-las em casa mesmo, e elas serem cuidadas pela família. E aquele samaritano leva agora esse homem ferido até uma hospedaria, cuida dele ali dentro daquela hospedaria, e diz para o dono da hospedaria: olha, você cuide bem dele, porque quando eu voltar, se ele tiver te dado algum gasto a mais, pode deixar que eu vou te pagar. O que eu entendo aplicando isso para as nossas vidas nos nossos dias atuais? Jesus muitas vezes vai de encontro às nossas vidas, nos encontra caídos, feridos, e ele acaba nos conduzindo muitas vezes a hospedarias, a locais onde nós vamos ser cuidados, onde a nossa alma vai ser cuidada, o nosso espírito vai ser cuidado, que podemos chamar até o que nós chamamos hoje de templos, e alguns têm o costume de chamar de igreja, né? Mas na verdade ali é só um templo, é um prédio, são locais, são congregações, comunidades, onde Jesus nos direciona para ali sermos cuidados. E é nesse ponto que eu quero focar hoje essa reflexão da palavra de Deus com você. Eu tenho certeza que Jesus te encontrou no caminho e te levou até alguma hospedaria para você ser cuidado. Ei, fique nessa hospedaria, fique nesse local que Jesus direcionou você para ficar. Não saia daí lá para fora de novo não. Você já apanhou tanto nessa vida, você já apanhou tanto na sua vida, você já tem tantas feridas, tantas cicatrizes aí de fora. Fique aonde Jesus te colocou. Fique aonde Ele levou você para ser cuidado. E você que é o responsável por essa hospedaria, você que é o responsável religioso, você que é o responsável instituído por Deus para cuidar dessa hospedaria atual, para cuidar dessas vidas que Deus colocou aos seus cuidados, cuide bem delas. A palavra hospedaria, hóspede, na verdade, ela vem do latim hospes, que quer dizer convidado. Quando a gente fala, olha, vai dormir no quarto de hóspedes, quer dizer dormir no quarto de convidados. A hospedaria que Deus colocou você para dirigir, meu amigo, meu irmão, é para você cuidar das vidas que Deus colocou aos seus cuidados. E sabe quem convidou elas para estar aí com você? O próprio Jesus. Cuide dessas vidas, elas são convidadas de Jesus. Dá trabalho?
Dá trabalho cuidar de vidas. Cuidar de vidas não é fácil. Não é, o próprio Deus lá em Isaías fala que é mais fácil você cuidar muitas vezes de um rebanho de animais do que cuidar de vidas, porque as vidas realmente são rebeldes. Não é nada fácil, não. Eu sei que não é fácil cuidar de vidas, mas tem uma promessa aqui. Se a gente olhar na interpretação do texto aqui, há uma promessa para aqueles que cuidam. Se eles derem muito trabalho, se eles derem mais trabalho, quando o samaritano voltar, quando Jesus voltar, ele vai pagar por todo o trabalho que eles deram, por todo o gasto que eles deram a mais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Continuem abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor, ele não é vão. Então, na hora certa, ele vai voltar, ele vai te retribuir por tudo aquilo que você fez, por todo o gasto que você teve a mais. Você foi chamado para cuidar de feridos, você foi chamado para cuidar daqueles que estão machucados, você não foi chamado para machucar, você não foi chamado, eu sinto de Deus dizer isso, você não foi chamado para colocar o dedo na ferida de ninguém, mas é para cuidar, para continuar colocando óleo, para continuar colocando vinho sobre essas feridas, para continuar cuidando dessas vidas que Deus colocou aos seus cuidados. E você que está sendo cuidado, valorize quem cuida de você. Você que está sendo cuidado aí por alguém, não é fácil para ele, mas valorize essa pessoa, valorize quem cuida de você. Não saia daí, não saia daí. Deus está falando com você, não saia daí. Se você está sendo bem cuidado, não saia daí. Foi aí que Deus colocou você para você ficar. Lá fora você já sabe o que vai acontecer com você, você já sabe que você vai apanhar de novo, você vai ser assaltado de novo, você já perdeu tanta coisa nessa vida por não estar sendo cuidado. Deus te colocou num lugar para você ser cuidado. E se eventualmente você não estiver sendo cuidado da maneira certa, aí sim, o bom samaritano vai permitir que você saia e vá procurar um outro lugar. Mas não é para você ficar perambulando pelas ruas sem direção de novo, não. Não é para você correr o risco de ser assaltado de novo, não. É para você continuar na presença dele, porque hoje ele cuida de você, para que amanhã você cuide de outras vidas, para que amanhã você consiga cuidar de outras pessoas feridas. Fique na presença de Deus, fique aonde Deus te colocou. Se você está sendo bem cuidado, fique aí, não saia, porque no tempo certo o bom samaritano vai voltar. Amém? Vai buscar a sua vida, vai buscar a minha vida e a vida de todos aqueles. E você que ainda nesse caminho, talvez foi tão ferido, e você viu sacerdotes, levitas, você viu pessoas que talvez deveriam te ajudar, pessoas religiosas ou que se diziam religiosas e deveriam ter te ajudado e não te ajudaram. Não fique olhando para essas pessoas. Elas não são um bom exemplo. Tem gente boa em todo quanto é lugar e tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Não fique decepcionado com as pessoas que passaram e não te ajudaram. Aceite a ajuda de Jesus. Aceite a ajuda de Jesus, a ajuda que Ele quer te dar. Não fique olhando para aqueles que passaram de largo e não te ajudaram. Vai ter muitos ainda que vão passar por você. E talvez até você em algum momento da sua vida já era para você ter ajudado alguém e você não ajudou. E só depois, mais tarde, você foi perceber que você cometeu um erro e não ajudou aquela pessoa. Então, se você ainda não aceitou a ajuda de Jesus para curar as suas feridas, para curar os seus machucados que a vida te causou, aceite a ajuda dele. Aceite a ajuda de Jesus na sua vida. Não tem ajuda melhor, não tem nada melhor. Deus abençoe a sua vida. Se você estiver ferido pelo seu caminho aí, se você estiver com feridas dentro de você, hoje é a hora de você pedir para que Ele passe o óleo dele sobre as suas feridas. E é a hora de você pedir que Ele coloque o vinho dele na sua vida, que é a verdadeira alegria que só Ele pode dar. Deus abençoe a sua vida grandemente. Um forte abraço meu e da minha esposa Gisele. Beijo no coração de vocês, em nome de Jesus.